Salvador, Yahushua, o nosso Cordeiro, que derramou o seu sangue por toda essa humanidade, ele guardou essas festas? Ele nos deu esse exemplo? Ou ele foi um desobediente? Porque o Criador está falando aqui que toda a humanidade deveria guardar esses estatutos. E isso transcende a morte dele no madeiro, como vocês estão vendo aí. Vai até o tempo do fim. E nós vamos ver se o nosso Salvador ele deu esse exemplo de não guardar essas festas. Vamos ver o que ele fala, o que a palavra declara. João 13,15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Ele andou transgredindo essas festas. Ele ensinou os seus discípulos a transgredir essas festas. Não penseis que vim destruir a lei. Quando ele fala a lei, ele está se referindo a Torá, todas as leis do Criador. Ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Será que o texto aqui ele não é bem claro, bem direto, esclarecedor? Não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Mateus 5,17. Será que precisa de mais coisas, de mais textos para provar isso? Será que não é o suficiente? Mas ainda assim separamos mais. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Lucas 2, 41, 42. As pessoas podem alegar, não, mas quando ele falou aqui que ele não veio destruir a lei, ele está falando, ele já era um adulto, viu? E ele estava já tinha dado início ao ministério dele. Porém, mas aí ele era criança. Vamos continuar o texto, né? Tem pessoas que realmente querem se enganar, ele pode alegar isso. Mas vamos continuar o texto, vamos ler mais textos aqui. Quando chegou a Galiléia, os moradores ali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa. Em Jerusalém tinham visto tudo o que Yahushua havia feito lá. João 4,45. Então o Salvador, ele tinha por hábito, né, por mandamento, por obediência ao pai dele, guardar esses estatutos, subir a essas festas, certo? Tá lá em João 4,45. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia creram no seu nome. João 2,23. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2,10. Então, nós vimos aqui um homem perfeito. O Salvador foi um homem perfeito, que guardou toda a lei do Criador, que subia as festas, que guardavam as festas, guardava os estatutos do Criador. O Messias é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Tem pessoas que estão dizendo que as escrituras precisam ser atualizadas, porque aquilo era num tempo distante, a cultura era uma outra, e que nós agora somos pessoas diferentes, culturas diferentes, né? Mas não foi isso que o nosso Salvador nos deu exemplo. Os mandamentos do Criador, ele transcende o tempo. E ele quebra culturas, porque toda pessoa que quisesse se achegar ao Criador, a primeira coisa que tinha que fazer
era ser circuncidado e começar a guardar os mandamentos do Criador. Se afastar de comidas imundas, proibidas pela Torá. Então, não existe isso biblicamente, não existe respaldo bíblico para essa falácia. As pessoas, você que tem que se alinhar à vontade do Criador, não o Criador que tem que se alinhar à sua vontade, ao seu querer. Então o texto diz que o nosso Salvador, aquele que condenava, que abraçava o pecador e dizia, olha, vais e não pequeis mais. Aquele que abraçava o pecador, aquele que libertava o endemoniado, é o mesmo. Viu? É o mesmo ontem e hoje e eternamente. É isso que o texto diz. E tem mais textos aí, ó. A gente não coloca muito para não ficar muito longo, apesar de que já fica, né? O Machia, o Salvador Yahushua, foi um excelente cumpridor da Torá, da lei. Guardou as festas, nos dando o exemplo a ser seguido, e como está escrito em Hebreus 13, verso 8, ele não muda. Ele não muda, não se engane. Ou não deixe ser enganado, ele não muda. Não é porque você quer, que você despreza os estatutos do Criador, as leis do Criador, que você ama os desejos da sua carne, quer fazer o que você quer, que o pecado vai ser algo bom, que o pecado vai deixar de ser pecado, que o erro vai deixar de ser erro. O pecado vai continuar sendo pecado e o erro vai continuar sendo erro. Após a morte do Salvador, seus discípulos continuaram a guardar essas festas? Porque nós já vimos aqui que o nosso Salvador Yahushua, ele está falando de maneira clara e direta que ele não veio abolir a lei, e o seu comportamento, a sua vida, testifica isso. Ele subia as festas, ele guardava as festas. O pai e a mãe dele ensinou isso desde sua infância, para que ele fizesse. E agora, após a morte dele, nós vamos ver se os seus discípulos continuaram a guardar esses estatutos e ensinaram aos demais, às outras pessoas que aderiram à fé, né? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Criador. Levítico 23, 15 e 16. Que festa é essa? Essa aqui é o Pentecostes, em hebraico Shavuot. É onde estava prometido a chuva temporã. Se você quiser lá ler também lá em Joel. Entendeu? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Lucas 24, 49. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E eles apareceram, e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Atos 2, de 1 ao 4. Onde é que estavam os discípulos dele? No samba, no pagode? Na festa junina, no carnaval? Não, eles estavam ali todos reunidos, guardando os estatutos do Criador, como
como o nosso Salvador deu exemplo. E foi nessa festa, como está prometido nesta festa, é que eles receberam a promessa. Foi prometido que do alto eles seriam revestidos de poder. O Mashiach, o nosso Salvador, o Messias, morreu no primeiro mês, ou seja, no mês da Bíblia, no mês das espigas, dia 14. Todos os discípulos do Salvador estavam celebrando a festa de Shavuot, ou seja, Pentecostes, que acontece 50 dias após a morte do Salvador. E nesta festa foi que todos os seus discípulos receberam um grande poder, conforme a promessa, viu, do Pai Todo-Poderoso. Eles receberam o poder, a chuva temporã, na festa de Pentecostes. Porém, a promessa da chuva serôdia, que está no livro do profeta Zacarias 14, versos 16 ao 19, que ainda não se cumpriu, que é o dobro do poder de Pentecostes, não pode ser mais observada, pois os líderes religiosos dizem que observar estas festas, né? Quem observar essas festas, estão debaixo de maldição. As falas desses líderes religiosos divergem absurdamente das escrituras. E aí ficará você de fora de receber esse poder? Ficará você de fora de receber o refrigério? A chuva serôdia, um poder dobrado, onde Pedro passava, a sombra dele curava pessoas. Agora imagine você receber um dobro deste poder. O refrigério prometido para os remanescentes, para o povo dos últimos dias. E aí, você vai querer receber a chuva serôdia? Ou receber a chuva que está prometida para os falsos mestres? Para esses enganadores, esses lobos vestidos em pele de cordeiro? Sete anos após a morte do Salvador, os discípulos ainda guardavam a festa do Criador? Ou eles continuavam na desobediência? Antes se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém, mas outra vez voltarei a vós querendo o Criador. E ele navegou desde Éfeso a Atos 18, 21. Quem que está falando aqui que precisa de qualquer maneira celebrar a festa? Quem é que está falando? Quem que falou nesse texto aqui? Quem é o autor? Isso aqui nós sabemos que é é Paulo, né? Shaul. Qual é a festa que ele está ansioso, querendo comemorar de qualquer maneira? Será que ele quer pular no bloco de carnaval? Está querendo ir numa festa junina? Carnaval gospel, numa festa junina gospel? Será que era uma dessas festas? Vamos ver o que o texto nos diz. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe possível, em Jerusalém no dia do Pentecostes. 7 anos após a morte do Salvador, nós temos aqui Paulo no meio da igreja gentílica, lá pelo meio da Ásia, falando com os gentios que queria guardar essa festa, se apressava para isso. Certo? Se apressava para isso. Guardar o quê? Pentecostes. Você era um discípulo que constantemente tinha visões, foi levado até o terceiro céu. Será que se ele estivesse debaixo de maldição, em tamanha desobediência,
tantos anos que ele viveu pregando a palavra, o Salvador não advertiu ele? Que ele estava sob maldição e que aquilo dali já tinha sido abolido, ele não precisava mais guardar? Continuando, a gente acabou de ler Atos 20:16. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Não, né? Contudo permanecereis em Éfeso até o Pentecostes, 1 Coríntios 16:8. Guardou o Pentecostes com quem? Com a igreja gentílica. Entendeu? Alimpai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque o Machia, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7, 8. Esse povo não sabe nem o que é ázimos. Não sabe nem o que é pão asmos. Pão sem fermento, com aquele molho amargo. E não é qualquer data. Tem uma data especificada, determinada pelo Altíssimo, para que se comemore essa festa, a hora. Paulo estava ansioso para guardar Shavuot, ou seja, Pentecostes, com os outros discípulos em Jerusalém. Como não lhes foi possível, guardou o Shavuot, Pentecostes, com a igreja de Éfeso, ou seja, a igreja gentílica, praticando os ensinamentos do Salvador, seguindo o seu exemplo. Paulo também convida a igreja gentílica para celebrar a festa de Pêssah, ou seja, a festa de Páscoa. Mais que um pedido, uma ordem direta. Note que o verbo façamos está no imperativo. O convite para se realizar a festa era literal, no presente momento. Olha, gente, eram comuns as práticas das festas, mesmo anos após a morte de Yahushua. O Machia nunca as aboliu. Está lá em Mateus 5,17. Ele deixou isso bem claro, bem especificado. Pelo contrário, seus discípulos e todas as igrejas gentílicas continuavam a observá-las, seguindo o exemplo deixado pelo seu amado mestre. 28 anos após a morte do Machia, do nosso Salvador, os discípulos ainda guardavam as festas. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui é o irmão do nosso Salvador, Yahushua. Esse João aqui, o Yahunan, ele é o discípulo amado do nosso Salvador, irmão dele. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Eles continuavam a guardar essas festas 28 anos após a morte do Salvador. E eu tenho textos históricos, quem, onde, quando e o porquê. Entendeu? Mudaram essas festas, apagaram essas festas, né, da lembrança das pessoas. Eu tenho textos históricos comprovando isso, que está mais para frente e a gente vai passar por eles, viu? E a gente vai iniciar agora a leitura desses textos. Tiago morreu no ano 62 depois do Machia, mais ou menos, viu? Ou seja, mais de 28 anos depois da morte do Machia. E eles, os discípulos, continuavam a celebrar as festas do Criador. Se o Machia, Yahushua, nosso Salvador, não mudou as festas e nem as aboliu, quem mudou as festas do Criador? Quem foi esse